Muitos falsos cristãos citam Hebreus capítulo 10, versículo 25, para julgar e condenar as pessoas que se afastaram das igrejas para adorar a Deus no seu lar, de acordo com a sua consciência, visto serem as igrejas hoje lugares altamente destrutivos e sem liberdade religiosa ou liberdade de expressão. Mas será que Hebreus capítulo 10, versículo 25 obriga as pessoas a frequentarem templos religiosos? Será que é disso que o autor de Hebreus está falando? Então vamos ler o texto. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Esse texto ele é muito utilizado no sentido de julgar e condenar as pessoas que se afastaram da igreja por motivos de abuso espiritual ou qualquer outro. Então cito esse texto para condenar as pessoas, para julgar, usam a Bíblia para julgar e condenar as pessoas, algo totalmente contra aquilo que o Evangelho ensina. Ele é isolado do seu contexto e mal interpretado para julgar e condenar as pessoas que, feridas, se afastaram das congregações locais, dos templos religiosos, para adorar a Deus em seu lar. Mas será que é disso realmente que o autor de Hebreus está falando? Será que o autor de Hebreus está falando que as pessoas são obrigadas a frequentar templos religiosos, mesmo se sentindo mal nesses lugares destrutivos? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, versículo 25, nova versão internacional. Então nós vemos agora nesse texto que o autor está falando para se reunir como igreja e não se reunir na igreja. A visão das pessoas hoje de igreja é muito equivocada. As pessoas confundem templos religiosos com igreja. Mas na Bíblia, a palavra igreja é a junção de duas palavras gregas e significa chamados para fora. Ela se refere a uma congregação, a um povo, e não a um lugar específico. A ideia de que o autor de Hebreus quer transmitir é que nós devemos nos reunir como igreja e não na igreja. Então, na Bíblia, a palavra igreja significa pessoas, ajuntamento de pessoas, e não lugares, e não templos ou denominações. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Atos 14, versículo 27. Então observe que a igreja ela estava reunida. Então eles não foram para um templo, eles apenas se ajuntaram, eles se reuniram. Então reunir-se nas casas não é errado, como muitas pessoas dizem. Então algumas mentiras que a religião contou para as pessoas, que quem se afastou do templo está apostatado, que quem se afastou do templo é que desviou os olhares de Jesus, que quem se afastou do templo está se afastando da fogueira e vai se esfriar na fé, e um monte de mentiras. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre as mentiras que a religião nos contou, as 4 mentiras. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos capítulo 12, versículo 12. Então observe que os irmãos eles estavam reunidos na casa de Maria, e ali eles estavam orando. Então adorar a Deus no seu lar não é errado. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos capítulo 8, versículo 3. Como que Saulo, que posteriormente tornou-se Paulo, assolava a igreja? Entrando pelas casas e não entrando nos templos religiosos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então observe que a igreja não era um templo. Um templo não ia sair andando de um lugar e entrar numa casa. Igrejas são pessoas. E essas pessoas se reuniram na casa de Áquila e Priscila. As igrejas da Ásia vos saúdam.
No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Então observe que a igreja não era uma estrutura religiosa, não era uma denominação, era um grupo de pessoas que se reunia nas casas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. E a irmã Ráfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Observe que não há a menor base bíblica para julgar e condenar as pessoas que adoram a Deus em seu lar. A Bíblia não especifica um lugar de adoração. Em um tempo em que os samaritanos e os judeus discutiam se Deus devia ser adorado em um monte ou no templo em Jerusalém, Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Então Deus, ele é onipresente. Deus, ele está em todos os lugares. Deus não está limitado às quatro paredes de um templo. Então, monopolizar a presença de Deus ou a salvação é uma atitude totalmente antibíblica. Então, Deus, assim o próprio Jesus, não estão limitados a um lugar geográfico, mas estão com todas as pessoas que os buscam. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Então o próprio Jesus descartou essa ideia de que nós devemos adorar a Deus em um lugar específico. Ele mostrou que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está presente. Agora, aqueles que frequentam templos religiosos, mas ficam julgando e condenando as pessoas que não fazem a mesma coisa que eles, são fariseus se passando por cristãos e estão em pior situação do que o ateu e o pecador comum.